Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Braga, trabalho com a Química, sou professor do Oficina do Estudante e a dica de hoje é sobre Química Orgânica. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de uma das principais funções orgânicas, que são os hidrocarbonetos. Legal? Por que tem bastante coisa para falar? Porque os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, isto é hidrocarboneto. Compostos formados exclusivamente por hidrogênio e carbono. Estes hidrocarbonetos podem ser divididos em vários grupos. Quem são esses vários grupos dos hidrocarbonetos? Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, ciclenos, ou seja, são vários grupos, mas 3 nós não podemos deixar passar. Quem é o primeiro grupo dos hidrocarbonetos? Alcanos, também conhecidos como parafinas. Olha que importante o sinônimo. Alcanos ou compostos parafínicos. Parafinas. Quem são os alcanos? São hidrocarbonetos saturados entre carbono só ligação simples e de cadeia aberta. Isto são os alcanos. O que me interessa mesmo dos alcanos é a sua fórmula geral. A fórmula geral, ela ajuda muito. Quem é a fórmula geral dos alcanos? CnH2n mais 2. O que está escrito aí? Aí está escrito o quê? Se eu tenho N carbonos, o número de hidrogênios é o dobro mais 2. Então eu já vi em provas ele não falar nada. Ele só fala que é um alcano com 20 átomos de carbono. Meu amigo, se ele falou que é um alcano com 20 átomos de carbono e pedir a queima, o que você tem que saber? Quantos hidrogênios tem. Então, se ele é um alcano, fórmula geral, CnH2n mais 2. Se tem 20 átomos de carbono, tem quantos Hs? O dobro mais 2. Então, quem seria esse alcano? C20H42. Ajuda muito, hein? Ajuda muito. Não sei se você lembra, isooctano. O principal constituinte da gasolina, isooctano. Legal? 2,2,4-trimetilpentano. 2,2,4-trimetilpentano é um alcano. Ele tem quantos carbonos? 8. Se ele tem 8 carbonos e é um alcano, tem quantos Hs? O dobro de 8 mais 2, C8H18. Tá vendo só? Então ajuda bem. Então eu já sei que o alcano ou compostos parafínicos tem que fórmula geral? CnH2n mais 2. Legal? Se eu tenho um alceno, o que é um alceno? É igualzinho. Só que agora o alceno é um hidrocarboneto que apresenta uma dupla ligação entre carbonos e a cadeia é aberta. Ele é um alceno, também chamado de olefinas. Alcenos ou olefinas são nomes que nós damos na química. Alcenos ou olefinas. O que me interessa dele? A fórmula geral. Qual seria a fórmula geral de um alceno? A fórmula geral seria CnH2n. O número de hidrogênios é exatamente o dobro do número de átomos de carbono. Quem é um alceno importante? Eteno. Eteno, o nome comercial dele é etileno. Eteno é um alceno? É. Et, lembra quantos carbonos? 2. Ele é um alceno? Sim. Quantos Hs tem? O dobro de 2. C2H4. Tá vendo como é legal? Então é bom que você tenha essa informação na palma da mão. A fórmula geral do alceno. O número de hidrogênios é o
dobro do número de átomos de carbono. Fórmula geral, CnH2n. E também na classe dos hidrocarbonetos importantes, quem nós temos? Os alcinos, também conhecidos como compostos acetilênicos. Tá vendo? Compostos acetilênicos. Estes compostos acetilênicos, que são os alcinos, quem são eles? Hidrocarbonetos, novamente agora, entre carbonos uma tripla, e a cadeia tem que ser aberta. Legal? Esses são os alcinos. Novamente, quem me interessa? A fórmula geral. Quem é a fórmula geral dos alcinos? CnH2n-2. Quem é o principal alcino conhecido? É o etino. Tanto que ele é conhecido como acetileno na nomenclatura usual. Etino. O que lembra etino? Et, 2 carbonos. Então, quantos Hs tem? O dobro menos 2. Então, quem seria o dobro de 2? 4 menos 2, 2. Quem é o alcino etino? C2H2. Eu estou pegando caras de cadeia pequenininha, hein? Agora, se o cara tiver uma cadeia grandona, isso é importante que ajuda bastante, hein? Eu posso falar que um alceno de 12 carbonos é utilizado numa determinada indústria. Se é um alceno, pois eu afirmei no texto que é um alceno, e ele tem 12 carbonos, quantos Hs tem? 24. Por quê? Porque a fórmula geral do alceno é CnH2n. Se eu acabei de informar para vocês que ele tem 12 carbonos, quantos Hs ele tem? O dobro. C12H24 seria este alceno. O que mais me preocupa é o alcano. Quem mais cai é o alcano. O alcano cai bastante. Propano, butano. Quem são propano e butano? Os dois constituintes do gás de cozinha. Esse gás de cozinha, esse gás de botijão, é uma mistura propano-butano. E muitas vezes ele não dá quem é o propano nem quem é o butano. Propano, prop, butano, but. Então o propano tem 3 carbonos, o butano tem 4 carbonos. Como não apareceu o termo ciclo antes, a cadeia é o quê? Aberta. Então, tanto propano como butano são hidrocarbonetos de cadeia saturada e aberta. Então, eles são o quê? Alcanos. Quem seria a fórmula do propano e do butano? Propano, C3, o dobro mais 2, H8. E do butano, C4, o dobro mais 2, H10. Então, o propano seria C3H8 e o butano seria C4H10. Sempre em prova, hein? Propano e butano, hein? Propano e butano, sempre em prova. Alcanos importantíssimos para nós, tá? O alcano, o alceno. Quem é o alceno importante? É o eteno. É aquele gás que amadurece frutas. Eteno, C2H4. Por quê? Porque o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. E os alcinos, quem é o alcino mais importante? É o etino, conhecido como acetileno. Química orgânica tem tanta coisa para falar, mas tanta coisa para falar que você não imagina. Então, é importante que algumas dicas sejam trabalhadas com vocês. Essas dicas, uma parte delas eu vou devagarzinho trabalhando. Legal? Então, pessoal, a dica de hoje foi dada. Hidrocarbonetos do tipo alcanos, alcenos e alcinos. É bom conhecer a fórmula geral. Legal? Conheci a fórmula geral, eu tenho tudo na minha mão. Perfeito? Por favor, não esqueça, qualquer probleminha, deixa o comentário aí embaixo, o like de vocês, ok? Se você, por favor, puder, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Compartilhe, que isso é importante. Todo mundo ter a mesma oportunidade de aprender, ok? Um grande abraço a todos.